Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa videoaula de ciência. Vocês vão encontrar no livro Encontros, do terceiro ano, e iremos estudar lá na unidade 4 o preparo do solo para o plantio. Vocês vão encontrar esse conteúdo das páginas 59 até a página 63. Nós vamos ter a oportunidade de ouvir a prof fazendo a leitura e os comentários. Vocês irão ler, acompanhar o conteúdo no livro, lendo, observando as gravuras e resolvendo as atividades. Vamos lá? Bom, como eu já falei antes, o título do nosso assunto, preparo do solo para o plantio. E a gente vai começar com uma pergunta de reflexão. Não é necessário responder nada no livro, vamos só pensar, refletir um pouco. A pergunta diz o seguinte: todo solo é bom para cultivar as plantas? E aí, criança, será? Bom, existem alguns solos que apresentam características adequadas para o plantio, mas existem alguns solos que não têm todas essas características. Às vezes, eles faltam um determinado ingrediente, ele pode estar muito duro, ele pode estar encharcado ou estar seco demais. Então, isso faz com que nem todos os solos estejam adequados para o plantio, mas existem medidas que podem ser tomadas para melhorar a qualidade do solo. E é isso que nós vamos estudar em nossas aulas de hoje, tá bom? Então, vejam só. As plantações são realizadas em solos férteis, ou seja, que contêm características adequadas para as plantas se desenvolverem. Porém, algumas técnicas podem ser aplicadas ao solo, visando melhorar suas condições para obter maior produtividade. Conheça algumas dessas técnicas. Vamos lá? Vamos conhecer? Então, a primeira técnica, a aração, certo? A aração, ela consiste em mexer o solo para torná-la menos compactado, menos duro, como a gente costuma chamar, certo? Com isso, a entrada de ar e água é facilitada, favorecendo o crescimento das plantas e aí o solo melhora. Então, um solo menos fértil é pouco produtivo. E se estiver compactado, aí sim, aí é que complica mesmo. Aqui vocês podem observar uma gravura de que um trator. O trator serve para quê? Quem conhece um trator aqui na turma? Eu acredito que todos vocês, né? O trator é uma máquina, né, que serve para arar o solo, né, para deixar o solo menos compactado, mais fofo, para facilitar a entrada da água e do ar no solo. E aqui temos a primeira atividade, temos uma perguntinha e vamos conversar sobre essa pergunta aqui. Tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Diz assim: a aração é uma prática realizada há muito tempo. Antes, os arados eram puxados por pessoas ou por animais. Ai, que triste. Hoje em dia, eles geralmente são puxados por um trator. E aqui vem a pergunta: quais as vantagens da prática atual? Nós sabemos que aqui na nossa região, aqui no Nordeste, nas propriedades rurais, ainda existem casos onde os arados são puxados por animais, né? Mas está diminuindo aos poucos. E agora falando sobre as vantagens, né? Uma das vantagens que eu considero uma das principais é o tempo gasto para arar o solo, que é bem menor. Gasta menos tempo com o arado puxado pelo trator do que puxado pelo animal, né? É também possível arar maiores extensões de terra e também é menos desgastante para as pessoas que realizam o trabalho, porque faz bem mais rápido, né? Com a máquina, com o trator, o processo de aração acontece bem mais rápido. E outra,
alternativa muito importante que a gente pode ver aí, que além de arar as terras num tempo bem menor, assim, o cansaço não ser tão grande para os agricultores, é também porque vai poupar os animais, não é isso? Os animais vão ser poupados de fazerem aquele serviço tão pesado, né? De estarem sendo explorados, certo? Agora vamos conhecer uma segunda técnica, que é adubação. Criança, olha, muitos solos são naturalmente deficientes de determinados nutrientes. Outros se tornam deficientes após sucessivas colheitas. As adubações, elas consistem em acrescentar ao solo alguns nutrientes importantes para o crescimento das plantas. Então, a adubação correta aumenta a produtividade agrícola. Importante isso, certo? Então, os adubos, eles podem ser químicos, que são aqueles produzidos artificialmente em indústrias, ou orgânicos, que são aqueles obtidos da decomposição de restos de plantas ou de fezes de animais. O esterco, o cocô dos animais, das vacas principalmente, das ovelhas, das cabras que ficam nos currais, né? Então, as pessoas utilizam como adubo para as plantações. E ainda existe uma outra técnica também de adubação que consiste em cultivar, criar minhocas. As minhocas, elas formam um adubo natural orgânico, né? Na vida delas dentro do solo, além delas deixar o solo mais fofo, elas produzem esse adubo orgânico. O adubo orgânico é muito importante porque eles, como a gente já estudou, a importância de tudo que é orgânico, porque é natural, não existe na sua composição produtos químicos. E aqui, nós temos numa gravura aqui, que vocês podem observar, o lixo orgânico produzido em nossas casas pode ser transformado em adubo orgânico. Tá vendo, gente, como é importante? A gente precisa investir nisso, precisa começar a transformar o nosso lixo em adubo. Isso é uma alternativa muito boa. Há também uma prática agrícola chamada adubação verde, que aumenta a capacidade produtiva do solo. Ela envolve o cultivo de determinadas plantas, geralmente são as plantas leguminosas, como o feijão, a soja, a ervilha, antes da cultura principal. Então, essas plantas devem ser plantadas antes da principal cultura, né? Ou ao mesmo tempo que ela. Então, esse tipo de planta, no caso, o feijão, a soja e a ervilha, eles fornecem nutrientes para o solo, enriquecendo. Vocês sabiam disso? E aqui nós temos uma gravura, que vocês podem observar, de plantas leguminosas usadas como adubo verde em Rondonópolis, Mato Grosso. Essa fotografia foi tirada em 2015. Agora nós vamos falar de irrigação. Irrigação é adicionar água ao solo de forma controlada e uniforme, em quantidade suficiente para suprir as necessidades das plantas. Então, é uma técnica que vocês, eu acredito que já conhecem, que existe aqui na nossa região, e existem em outras regiões do Brasil, né? E essa irrigação, ela é necessária quando o solo é seco, ou quando na região chove pouco e as plantas precisam de água. Então, esse processo de irrigação de lavoura, que essa foto está mostrando aí, foi na zona rural de São Gonçalo, né? No município de Abaeté, em Minas Gerais, foi tirada em 2014. Como vocês podem observar, é um processo de irrigação
bem mais complexo, bem mais desenvolvido do que o que acontece aqui na nossa região. Geralmente as irrigações que vocês conhecem, elas são feitas através de a água vem geralmente de um açude e ela chega até as plantações por meio de aspersores, né? Isso tem uma bomba e fica lá irrigando e como uma chuvinha para tornar o solo mais úmido. E agora chegou a hora de estudarmos a quarta e última técnica, né, que ajuda a melhorar o solo, que é a drenagem. Nos solos em que a água fica retida, as raízes das plantas elas ficam em contato direto com a água e assim elas podem apodrecer. Então, para drenar, né, ou seja, retirar o excesso de água do solo, pode ser escavados longos canais nos solos, que são o que a gente costuma chamar as valas, né? Para a água escorrer, né? Daquele local onde a água está encharcada, pelos quais a água é conduzida. Também pode-se adicionar o solo para absorver a quantidade de água. Isso aí, no caso, é trazer solo seco de um outro local e colocar naquele local que a água está, como a gente costuma chamar, empoçada, tá certo? Então, aí, esse excesso de água também, ele pode, para a gente acabar com ele, também pode ser usado também outra técnica, que é a utilização de bombas de sucção, né? Só que nem todos os agricultores possuem essas bombas de sucção para retirar a água daquele local, né? Esse equipamento também ele ajuda, mas só que é um pouco caro. E aqui nós vamos observar, eu peço toda a atenção de vocês para observarem essa ilustração aqui, que mostra valas em uma plantação comercial de hortaliça lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Essa foto foi tirada em 2015, vocês podem observar aqui no meio, essas partes que vocês têm uma visão assim preta, são as valas, né, que são feitas para que a água, o excesso de água saia do solo, né? Elas, como a gente costuma chamar, elas escorram para outro local e saiam do local onde estão as plantações. Isso aí são os famosos canais que são também chamados de valas, para conduzir a água para fora da lavoura, ok? Outra coisa que eu gostaria de frisar para vocês também, que é relacionado ao uso incorreto do solo. Ele pode provocar sua degradação. Por exemplo, manter o solo por um longo período sem cobertura vegetal pode provocar perda de partículas e de matéria orgânica do solo, que são carregados pela água ou pelo vento. Por que acontece isso? Porque o solo ficou exposto, né? Sem cobertura, quando as pessoas desmatam sem necessidade, né? Esse processo é chamado de erosão. Nós já falamos sobre isso em outras aulas anteriormente. Então, temos também a questão do excesso de utilização de adubos químicos. Ele também pode prejudicar o solo, contaminando. Porque produtos químicos, como eu já falei, crianças, é bom, ajuda, mas também pode prejudicar. E agora chegou a hora da nossa atividade. Vejam só aqui a atividade que leia a história. Fábio, morador de uma grande cidade, comprou um terreno em uma pequena cidade no interior para plantar verduras. O solo do terreno é bastante fértil, mas quando chove, fica alagado. Como não sabia o que fazer, o agricultor Fábio, ele consultou um agricultor, um morador local, para pedir informações sobre como resolver esse problema lá no local onde ele tinha comprado o terreno. Então, vamos ler o que ele falou? Aqui no balãozinho ele diz assim, ó: minhas terras são férteis,
mas infelizmente ficam alagadas quando chove. O que posso fazer? Então, criança, se vocês fossem um agricultor, que conselho vocês dariam para Fábio? Se quiserem, pode perguntar para os pais de vocês aí, que são agricultores, algum parente que trabalha com agricultura, e vamos dar conselho, né? Nesse caso, eu sugiro, na minha opinião, é o seguinte: ele deveria fazer que técnica dessas 4? Adubação, ele deveria fazer aração, deveria fazer irrigação ou a drenagem? Na minha opinião, a drenagem é a técnica ideal. Ele pode também, porque ele pode fazer as valas, ou utilizar as bombas de sucção, né, de água, ou mesmo adicionar mais solo para absorver a água em excesso. Vocês vão encontrar a resposta para essa atividade, para vocês se basarem e responderem, na página 61, aí onde fala de drenagem, tá certo? Vocês revê aí, volta aí à página 61 e responde essa questão aí no livro de vocês. Agora, na segunda questão, nós vamos pintar. Eu sei que vocês amam pintar. Então, vamos pintar de amarelo o objeto usado para arar o solo. Vamos olhar aqui e vamos ver qual o objeto que vocês usam para arar o solo, que os pais de vocês usam para arar o solo. Qual é desses objetos aqui? Será que é a tesoura? Será que é o arado, o cultivador, como nós costumamos chamar? Será que é a mangueira ou será que é esse vaso aqui que carrega água? Vocês vão dizer que é o cultivador ou o arado. Então, vocês vão pintar isso aqui tudo de amarelo. Eu não tenho como pintar porque aqui onde eu estou gravando não dá certo para pintar. Então, eu estou circulando, mas aí no livro de vocês pintam de amarelo, certo? O objeto que é usado para arar o solo. Em algumas regiões chamam esse objeto de arado. Em outras, aqui na nossa região, a gente costuma chamar mesmo de cultivador. E de verde, o objeto usado para irrigar o solo. Então, vocês vão pegar a cor verde e vão pintar qual objeto para irrigar o solo? A mangueira, gente. Então, vocês irão pintar isso aqui, ó. Eu estou pintando, não está ficando legal, mas vocês vão pintar bem caprichado aí no livro de vocês, vai ficar lindo. Então, a questão está respondida, né? Muito fácil. Aqui na questão número 3, nós temos um gráfico. Esse gráfico, vamos ler. O gráfico mostra a quantidade de mudas produzidas em 3 áreas de um terreno. As áreas tinham o mesmo tamanho, receberam a mesma quantidade de semente, mas diferiram em relação à adubação. Vamos observar que a área 1, que é essa aqui que está pintada de azul aqui, ó. A área 1 está sem aplicação de adubo. A área 2, essa aqui, ó, vocês podem ver, com adubação, aplicação de adubo químico. E a área 3, que é essa de cima, ó, ela está com aplicação de adubo orgânico. E aí, pelo que vocês estão observando aqui no gráfico, qual a área onde a produção, a quantidade de mudas produzidas foram maior? Vamos responder? Então, a letra A pergunta assim: em qual área a produtividade foi maior? Em qual foi? Na 1, na 2 ou na 3? Vocês estão observando aí e com certeza já sabem que foi na área 3, não é isso? Temos outra pergunta ainda. Que tratamento ela recebeu? Ela recebeu qual tratamento? Recebeu adubo orgânico. E ainda temos uma terceira pergunta. Quantas mudas foram produzidas? Observando aí no gráfico, dá para entender mais ou menos aí que passou dos 50, mas não chegou aos 60. Em média, eu acredito que foram produzidas aproximadamente 55 mudas. Aqui na letra B, diz o seguinte: em qual área a produtividade foi menor, crianças? Agora é menor.
Qual foi das áreas? A1, A2 ou A3? Vocês podem observar aí no gráfico, né? Que foi na área 1. Né? Aí pergunta que tratamento ela recebeu. Ela não recebeu nenhum tratamento, ela não foi adubada. Vocês vão escrever isso aí. E ainda pergunta, na terceira pergunta, vem aqui, ó, quantas mudas foram produzidas? Vocês observam no gráfico e dá para ver que foram 20 mudas só que foram produzidas. E assim termina a nossa atividade de hoje. Tchau, tchau e até a próxima aula.